Às vezes a cura vem quando você para de se culpar. Talvez você esteja carregando culpas que nem são suas. Talvez você não esteja conseguindo parar e reavaliar qual é a sua parcela de culpa, qual é a sua parte, seja lá o assunto que for. Muitas vezes a culpa, ela é uma companhia silenciosa que vai pesando a vida, muitas vezes colocando a pessoa num processo de autossabotagem, de autocrítica e autopunição, sem parar de fato e realmente olhar para essa situação. Talvez tendo que ressignificar algumas dores que devido à culpa você não consiga parar e olhar com cuidado. Mas existe uma grande diferença entre culpa e responsabilidade. Você precisa se tornar responsável pelas suas atitudes, dos seus comportamentos. A culpa, muitas vezes ela vem de uma forma a sinalizar o que você errou, talvez algo que você tenha se equivocado. Qualquer erro que você tenha cometido, é importante que a culpa te sinalize, te mostre que você poderia ter feito uma escolha diferente, mas isso não deve se tornar um peso, e sim que você olhe com responsabilidade e aprenda com os seus erros e comece a ter atitudes, comportamentos diferentes. Então que a culpa tenha a função de correção e não de pesar a sua vida, fazendo com que você se paralise e muitas vezes nem consiga olhar com clareza para o ocorrido. Muitas pessoas ficam presas nesse círculo vicioso da culpa e ficam pensando: eu deveria ter feito de tal forma, eu não deveria ter falado isso, eu não deveria ter acreditado, eu não deveria ter confiado, eu deveria ter escolhido outro caminho, eu deveria, e aí fica nesse círculo vicioso e sem conseguir ter clareza. Só que é importante você entender que o que você fez ou deixou de fazer foi num outro momento e num outro contexto. E isso nos mostra um senso de humanidade. Quem nunca errou, quem nunca se equivocou em algum momento. Mas o que é importante é você entender que hoje, com a mentalidade que você tem hoje, com a maturidade de hoje, você pode ter um novo olhar sobre as situações do seu passado. Mesmo que tenham sido situações do dia anterior, do mês passado, do ano passado. Você pode escolher agir de uma outra forma, com a maturidade de hoje, realmente olhando com maturidade, com sabedoria e com um olhar de aprendizado para seguir em frente, com mais leveza, porque não precisa ser pesado. O que foi, você ficar se punindo, se culpando não vai mudar a realidade. Mas pode pesar tanto a sua vida que comece a refletir negativamente em tudo que você fizer, inclusive nos seus relacionamentos. E aí sim você vai começar a se sentir mais culpado ainda, pelo passado, pelo presente e já pelo futuro. Ou seja, tenha responsabilidade sobre você, sobre as tuas emoções, sobre os teus sentimentos, sobre a sua culpa e entenda que você pode fazer diferente, inclusive tomar a decisão agora de aliviar um pouquinho mais esse peso da culpa, as tuas tensões, porque ficar a vida toda se culpando não vai resolver o problema, só vai piorar mais as coisas. Embora isso pareça ser lógico, é o que muitas pessoas ficam presas nesse padrão. Então te convido hoje a você parar e olhar para você sem essa ideia de ficar se castigando o tempo todo. E sim, tente se compreender, olhe para os teus sentimentos sem julgamentos. Quanto mais você ficar brigando com você e com o que aconteceu, mais você reforça isso. Então, entenda
de uma outra forma, com mais compreensão, como se você desse um passinho atrás e observasse a situação de uma outra ótica, deixando de ficar sempre com as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, as mesmas condenações. Isso não vai ajudar, isso só vai reforçar tudo o que já foi ruim. E para finalizar, ao invés de se perguntar por que eu fiz isso, se pergunte o que eu aprendi com isso. Você merece se perdoar e seguir mais leve. Obrigada pela sua presença aqui. Se você achou que fez sentido para você, deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.